Olá, está no ar mais um O Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje é o professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira. Professor Vitor Hugo, professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, advogado, membro diretor do Brasilcom, atua pontualmente na área do direito do consumidor. Seja bem-vindo, professor. Olá, professor Cristiano, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Professor, a área do direito do consumidor é uma área que acompanha a própria evolução da sociedade, né? O direito do consumidor pode ser considerado como um direito aí, do século XX, XXI, um direito de terceira geração, eu diria. Em que medida isso acaba sendo uma preocupação do Estado, uma preocupação social e, ao fim e ao cabo, uma preocupação de um curso de direito? Na verdade, a ideia de direito consumidor ela surge em 1962, né, quando John Kennedy se dirige ao Congresso americano e lá ele faz um pedido, faz um alerta que os congressistas americanos então comecem a elaborar ou pensar a possibilidade de reconhecer a vulnerabilidade desse sujeito contratante na esfera do direito consumidor, né? Onde se estabeleça uma relação de consumo, se reconhece a vulnerabilidade de um desses contratantes, que é o consumidor, começa a trabalhar então a possibilidade de reconhecimento de um direito específico, de uma tutela específica para esse sujeito. De 62 em diante, nós passamos pela ideia de se legitimar, de fato, esses direitos em 85, quando a ONU editou as diretrizes de defesa do consumidor, e depois, numa seara mais local, falando do nosso ordenamento jurídico, em 88 a Constituição Federal vai citar pela primeira vez que é obrigação e dever do Estado promover na forma da lei a defesa do consumidor, né? Isso acontece no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Então nós temos o direito do consumidor como uma premissa constitucional e se fala em garantias e direitos fundamentais a partir do direito, da defesa do consumidor. Professor, o senhor é professor do curso de Direito há bastante tempo e na sua apresentação eu disse que o senhor era membro diretor do Brasilcom. Explica para o nosso telespectador o que é o Brasilcom, que tipo de organização é essa e como é que ela atua em prol dos direitos do consumidor propriamente ditos. O Brasilcom é uma organização civil, uma entidade de professores, de todos os doutrinadores, quem trabalha com o direito do consumidor, né? Foi fundado justamente junto com o Código de Defesa do Consumidor, na sequência de 1990, que a Constituição Federal faz esse alerta da defesa do consumidor por conta do Estado em 1988, e o Código de Defesa do Consumidor vai surgir de fato em 1990. Né? Em 11 de setembro de 1990, início de vigência em 91. Estamos prestes a comemorar 25 anos do Código de Defesa do Consumidor no setembro próximo, né? Então, o Brasilcom é justamente o órgão, a associação criada para que possa, a partir do CDC, fomentar esses direitos, trabalhar a ideia de tutela, pesquisa, mais ligada à parte acadêmica do direito consumidor. Não é uma associação de defesa do direito consumidor em si, mas é uma associação que pensa o direito do consumidor. Professor, acho que o grande brilho do direito do consumidor talvez resida no fato de que ele é um direito meta-individual, supra-individual. E nisso eu vejo talvez também uma espécie de problemática em relação às próprias estruturas do Estado. Porque o nosso Estado ainda é um Estado que tem um resquício liberal muito forte, então ele ainda se preocupa sobremaneira com a figura do indivíduo. Ele não pensa o direito, particularmente de forma socializada, de forma pluralista, plural. O senhor vê esse como um problema decisivo na satisfação dos direitos do consumidor? A ideia da proteção do consumidor surge justamente de uma relação privada, se proteger o consumidor na sua relação de consumo ali, consumidor e fornecedor, né? E hoje nós temos uma situação que é crescente, evidente e crescente, de um consumo e de uma demanda de tutela ao consumidor que é cada vez mais coletiva, né? Isso porque são vários os serviços que atendem consumidores de forma individual, mas o problema, o vício
que se gera a partir daquele serviço, o não cumprimento da oferta, a publicidade enganosa e abusiva, ela atinge uma coletividade. E aí, focando no Estado, os próprios serviços públicos, aqueles que são remunerados, aqueles que são que exigem taxas, pagamentos para que eles possam ser utilizados pelos cidadãos consumidores, também estão sujeitos ao CDC. E aí nós temos uma diversidade de agências reguladoras, né, como a atuação do Estado diante dessas demandas. Mas isso não implica necessariamente na efetividade de todos esses direitos, né? Nós estamos diante do momento de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Ele é de 1990 e ele é apontado, se não ele está entre os melhores códigos de defesa do consumidor do mundo, né? Inclusive, professor, desculpa interromper, mas eu lembro agora que, por exemplo, em termos de tutela processual coletiva, o Código de Defesa do Consumidor ele é um marco no Brasil. Hoje, em termos de tutela processual coletiva, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, basicamente, e a ação civil pública, a lei da ação civil pública. Então, esse foi um código, é possível dizer que foi um sistema à frente do seu tempo, na época em que ele foi instituído no Brasil? Sim, ele inaugura, na verdade, um microsistema jurídico no ordenamento jurídico brasileiro, né? Sim. Porque nós temos ali normas de ordem material, quando se fala em direito consumidor em si, nós temos norma de direito material de ordem penal, né? Nós temos normas de ordem processual, isso processo administrativo, fazendo também a proximidade com o próprio Código de Processo Civil. E nesse campo de atualização, fala nas demandas coletivas, nós temos 3 projetos tramitando. Existem 300 e tantos projetos hoje tramitando para alterar alguma coisa do Código de Defesa do Consumidor, tá? São 312 projetos, se não me engano, mas são mais de 300. Desses 300, nós temos 3 projetos que foram... A iniciativa foi uma iniciativa democrática, porque ele surgiu por conta do Senado, mas o Senado montou uma comissão de juristas, professores de direito do consumidor, para que apresentassem a atualização do CDC, né? E disso foi originado 3 projetos. PLS, Projeto de Lei do Senado 281, Projeto de Lei do Senado 282 e Projeto de Lei do Senado 283. O 282 cuida especificamente da ação civil pública, das ações coletivas. E a tramitação dele foi suspensa porque se esperou primeiro a aprovação do Código de Processo Civil, né, que tratava de situações que replicavam lá, para depois ele voltar à tramitação. Por hora está suspensa. O que se avançou aí são os 2 projetos, o 281 e o 283. 281 cuidando da questão do comércio eletrônico e o 283 cuidando do superendividamento, tratamento, prevenção do consumidor. Em relação ao tema, a nossa fala, ela se concentra basicamente então nos desafios dos direitos do consumidor no século XXI, poderíamos denominar assim. E esse projeto aí que o senhor faz referência, o projeto 281 do ano de 2012, é um projeto que guarda relação com as novas tecnologias, Exato. Com a questão do comércio eletrônico. Porque a virtualização do mundo ela também guarda relação direta com o como se consome, né? O ato de se consumir, de se comprar via internet, por exemplo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto especificamente, né? E sobre essa transformação aí social, não deixa de ser. Como eu dizia, o código é de 1990 e é apontado como um dos melhores, se não o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo, tá? Só que hoje nós temos uma realidade completamente diferente de 25 anos atrás. Não se imaginava que o espaço virtual, que toda a demanda que nós teríamos em torno dessas novas tecnologias, das informações, do consumo que se deu a partir da internet, né? Nós pensávamos quando o Código criou, por exemplo, o artigo 49, que fala de compras fora do estabelecimento comercial, essas compras eram referenciadas em revistas, catálogos, fax e telefone, né? Não se imaginava fazer compra como se faz hoje pelo espaço virtual. E em São Paulo tem uma pesquisa que já aponta 40% do consumo no estado de São Paulo é feito no espaço virtual. Mas isso é um fenômeno, né, professor? Todo mundo compra e vende pelo ambiente virtual. É um fenômeno, é um espaço, é uma alteração, uma mudança da sociedade e o direito tem que correr atrás dela, né? Então, o Código de 90... ele não precisa ser reformado, e isso foi uma briga entre os consumeristas que
Nós não falamos de reforma do CDC, porque o CDC continua exatamente como está. Ele vai ser atualizado e aí vem novos artigos para contemplar essa nova situação. E uma delas é o comércio eletrônico, né? Nós temos uma diversidade de situações que são originadas a partir do comércio eletrônico, da publicidade enganosa num espaço virtual, da publicidade velada num espaço virtual, que isso o código não menciona, fala de publicidade abusiva, mas não especifica quais são as espécies dessas publicidades. E a publicidade velada hoje, num blog de moda, por exemplo, onde tem uma blogueira fazendo menção ao uso de um produto que sequer talvez ela tenha usado, né? E ela conversa com as suas seguidoras como se ali ela tivesse usado o produto, gostado do produto, e faz uma publicidade que não fica identificado se ela está simplesmente narrando uma experiência dela com o produto ou se ela está recebendo valores para anunciar aquele produto. Agora, então, muitas pessoas elas se opõem a essa forma de aquisição, né, professor? Talvez aí em razão de uma tradição que não é muito autêntica, mas muitas pessoas acabam deixando de adquirir produtos pela internet, por exemplo, relacionando a área do consumidor, porque ainda não confiam no sistema. O senhor vê elementos suficientes para isso? Hoje o grande dilema do comércio virtual, do e-commerce, é a confiabilidade, né? Nós já temos listas de sites não confiáveis publicadas por PROCONs, por órgãos de defesa do consumidor, né? E nós temos algumas orientações. Todo site que hoje estabeleça uma venda, uma oferta de um produto, ele precisa ter no anúncio dele, na página virtual, precisa ter um endereço geográfico do site, né? Porque eventuais demandas judiciais ou mesmo procuras por processo administrativo no PROCON, depende do consumidor levar o endereço do fornecedor para que ele possa ser citado, para que ele receba uma notificação, e essa situação não era real, não era uma prática dos sites. Então, muitas situações acontecem também do site que vende determinado produto, ele fica no ar durante alguns dias, ele exerce uma prática abusiva, vende um produto inexistente, né? E quando se procura aquele site, ele não existe mais nem no espaço virtual e nem geograficamente se localiza os responsáveis pelaquela prática abusiva. Então tem questão de troca também, questão do exercício do direito de arrependimento, são todas situações que no espaço virtual se gera uma dificuldade maior de se ter a tutela, se proteger o consumidor, justamente porque esse novo espaço não está de pronto tutelado no Código de Defesa do Consumidor. Essas questões vêm tratadas em termos de atualização do sistema por esse projeto, então, 281 de 2012. O projeto 281... Os três projetos, na verdade, aí eles foram montados. O presidente do Senado montou uma comissão, essa comissão organizou toda uma política de audiências públicas, foi trabalhar em todas as regiões do país, junto com professores e consumeristas, para apresentar, então, artigos, incisos e parágrafos novos ao CDC, tratando especificamente desses sistemas. Professor, eu proponho que façamos um breve intervalo. Quero ouvir o senhor depois sobre o PROCON aqui do curso de Direito, vinculado ao curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, a questão do superendividamento também, que eu sei que o senhor trabalha muito com os alunos. Pode ser? Com certeza, falamos depois. Então, vamos fazer um breve intervalo, já retornamos, fique conosco. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações.
Olá, voltamos com o tema é direito de hoje. Meu convidado é o professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, professor do curso de Direito, membro diretor do Brasilcom, advogado atuante na área do consumidor há bastante tempo. Professor, no primeiro bloco falamos sobre características gerais, questões gerais sobre as relações de consumo no século XXI. E a ideia agora é darmos continuidade, principalmente na questão do superendividamento. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente trabalhar no segundo bloco. Mas antes, professor, eu gostaria de lhe ouvir sobre o funcionamento do PROCON aqui na Unifra. Quais são as suas peculiaridades? Quais são os horários que os interessados podem se socorrer dessa ferramenta? Bom, nós temos aqui na Unifra, vinculado ao curso de Direito, é um convênio do Centro Universitário Franciscano junto à Prefeitura, uma atividade pioneira no país, que é nós não temos um braço, um espaço, uma extensão do PROCON na Unifra, né? Nós temos o próprio PROCON municipal, o órgão de defesa do consumidor de Santa Maria, ele funciona nas instalações, na infraestrutura da Unifra. Isso acontece desde 2004, né? O PROCON, junto com a Unifra, junto com a Prefeitura, na verdade nós não tínhamos PROCON no município até 2004, então o início da história da defesa do consumidor em Santa Maria, ela envolve a criação de uma associação de defesa do consumidor, que ela é mais antiga do que o próprio Código de Defesa do Consumidor aqui no município, né? E quem fazia esses atendimentos era justamente essa associação, mas sem a possibilidade, sem o poder de uma multa, de uma sanção, se fosse o caso. Então, de 2005, então, o convênio celebrado em 2004, início das atividades, a partir de 2005 nós colocamos em prática, junto do curso de Direito e da Prefeitura, o PROCON municipal, né? Então, nós temos lá um espaço, hoje um grande laboratório de ensino, pesquisa e extensão do curso de Direito da Unifra na área do direito consumidor, né? Os alunos, além de fazer atendimento, todo o atendimento presencial, atendimento de balcão, redação das reclamações, escuta das denúncias, isso tanto no balcão quanto telefone, atendimento de e-mails, tudo é feito por alunos do curso de Direito, né? Cada vez que eu vou lá eu fico impressionado com a quantidade de alunos envolvidos nesse projeto. O senhor tem esse número, professor? Eu tenho. Nós temos atualmente, nesse semestre, são 26 alunos na prática atuando em alguma das atividades, que vão desde do atendimento, né? Passa pela redação de pareceres, porque aquelas reclamações que vão para o fornecedor, elas nos retornam com uma resposta, e aí nós temos, como se fosse uma analogia ao processo civil, nós temos a inicial e a contestação, a reclamação do consumidor e a defesa prévia do fornecedor. E disso nós fizemos um parecer, encerrando a investigação preliminar ou abrindo um processo administrativo, né? Quem redige esse parecer também são alunos, né? Então nós temos todas as etapas de funcionamento do PROCON, elas são contempladas por práticas de alunos, que vão variar do segundo semestre até os formandos, né? E em relação aos resultados, professor? Nós temos um resultado bem positivo. Aqui em Santa Maria, o levantamento do ano passado, 2014, 78,6 é o número de acordos celebrados daquelas demandas que chegaram até o PROCON. Agora, esse é um número fantástico. É um número fantástico. Na cultura da litigiosidade... É acima da média, inclusive, nacional. Exatamente, porque assim, o sistema todo está preocupado com a questão do número de processos no sistema judiciário. Me parece que essa é uma via, né, bastante saudável e de diminuição desse número. E os números, nós temos atendimento, né? O ano passado nós tivemos próximo a 25 mil atendimentos só no PROCON, né? Claro, desses 25 mil atendimentos eu tenho retornos de pessoas, mas são 25 atendimentos contabilizados, entre telefone, balcão, e-mail, né? Desses 25 mil, tem muitas demandas, por exemplo, das pessoas que procuram o PROCON, que é uma relação de trabalho, que é uma relação que não é de defesa do consumidor, né? Mas se atende e se encaminha para onde seja o lugar competente. Dessa demanda próxima a 25 mil, nós tivemos no ano passado 4.800 reclamações formalizadas, em que o consumidor tinha ali um documento, um requerimento, e isso gerou uma investigação preliminar, né? Que a investigação preliminar,
em analogia agora à questão penal, seria uma espécie de inquérito, né? Então, se recebe a reclamação do consumidor, se notifica o fornecedor para ele apresentar a defesa prévia dele, se junta então as demandas ali, as informações, e se arquiva a investigação preliminar ou então se abre o processo administrativo. Esse processo administrativo que vai gerar, na possibilidade de se gerar uma sanção, que vai desde a intervenção no estabelecimento, cassação do alvará, a advertência, a multa. E nesse ambiente também, por óbvio, se trabalha com a questão do superendividamento, que o senhor é uma das referências na cidade. Eu acho que nessa reta final de programa aí, gostaria de lhe ouvir sobre isso, né? O senhor é um dos precursores desse projeto em Santa Maria e região. Nós temos, essa demanda começou em 2006, por iniciativa de duas alunas do mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Que eram orientandas a professora Cláudia Lima Marques, que é referência no direito consumidor no mundo, e era uma prática que a professora Cláudia estava trazendo da França e Canadá. Em 2006, isso iniciou nas comarcas dessas duas juízas, que é a doutora Karen Bertoncello e Clarissa Costa Lima. Elas separavam os consumidores que tinham alguma demanda em torno de ordem financeira e realizavam audiências de repactuação do crédito, né? Essa prática chegou em Santa Maria em 2008, junto com a 4ª Vara Civil, proposta pela doutora Carla Avellini, que na época chamou o PROCON para que o PROCON fosse parceiro, e aí nós montamos no Rio Grande do Sul e no Brasil, isso tem uma menção do Ministério da Justiça, foi a primeira cidade do interior do país a trabalhar a questão de prevenção e tratamento do consumidor superendividado, né? Então nós acolhemos esse consumidor, a demanda dele é de crédito, e aí nós chamamos os fornecedores para uma audiência de negociação, repactuação de dívida. Ali agora, é feito um termo, né? E até 2010, quando a 4ª Vara, por iniciativa da doutora Carla Avellini, quando ela ainda estava na 4ª Vara Civil, esses termos eram homologados, né? Claro. Então, hoje nós temos, o Poder Judiciário não participa mais em Santa Maria, mas nós temos a mesma prática, né? E isso agregou outros cursos. Hoje nós temos o curso de Psicologia e o curso de Economia. E do projeto de prevenção e tratamento do consumidor superendividado se originou um outro projeto, que é a Clínica de Finanças. Então, a pessoa que procura o projeto de superendividamento, ela não basta simplesmente ela querer limpar o nome, sair do Serasa, de um órgão de proteção ao crédito, né? Ela é orientada e aí se tem toda uma questão que é essencial na defesa do consumidor, que é a promoção da educação para o consumo. Agora, interessante essa transversalidade do tema, não, professor? Ele remete a várias possibilidades, isso não é um tema estritamente jurídico. Não, e as pessoas adoecem pelas dívidas que têm. Hoje é comprovado, inclusive nas nossas publicações aqui em função do projeto, as pessoas elas se endividam muitas vezes, e a razão disso é a falta de orientação de educação financeira, né? Que isso começa lá na escola, que é um outro projeto também que a gente desenvolve, que é de acompanhar em escolas, associações de bairros, ir até elas e lá narrar como o projeto está funcionando, qual a experiência do projeto e como as pessoas podem ter acesso a ele. Professor, em termos de legislação, o que nós temos hoje sobre a questão do superendividamento? Fica circunscrito ao projeto de lei 283 de 2012? Sim, hoje nós não temos nenhuma, além da iniciativa do projeto, sim, além da proposta, né, nós não temos nenhuma situação, além da boa vontade do Poder Judiciário em acolher uma demanda ou outra. É um nicho doutrinário hoje. Exato, é uma doutrina já bastante incorporada, tem jurisprudência em torno disso. Também é importante dizer que o direito não é só feito da lei positivada, exato, né, professor? Mas nós temos que também concordar que é a lei positivada que vai, de fato, gerar claro que da lei vai gerar tantas outras interpretações, mas a lei ela consolida, né? Ela traz o posicionamento pelo menos mais agregado, agarrado ali quando a questão é poder judiciário, né? Mas é um projeto bem esperançoso. Lá, por exemplo, se fala na proibição
dos termos taxa zero, juros zero, financiamento sem consulta a serviço de proteção ao crédito, financiamento para negativados, essas expressões são proibidas em qualquer tipo de publicidade, né? Uma outra situação que é importante no projeto, e eu tenho ainda minhas considerações se ela vai ser aprovada ou não, existe uma proposta no artigo 104A, que são audiências de conciliação para consumidores superendividados. E aí basta o consumidor se declarar superendividado, ele vai a juízo e ele peticiona, estou superendividado e quero uma audiência de conciliação com meus credores. E ele lista quem são os credores. Aí o juiz vai chamar para essa audiência de conciliação esses credores, e aí nós temos uma figura de uma nova ação no ordenamento jurídico, que é a ação de repactuação de dívida. Agora, pelo que visto, poderia ser a antiga revisional, né? Sim. E pelo visto é um processo um projeto bastante extenso esse. Você falou no artigo 104A. 104A. Não sei ao certo agora quantos artigos são, mas nós temos aí todo um novo capítulo, tanto quando se trata do comércio eletrônico quanto do superendividamento, é um novo capítulo dentro do Código de Defesa do Consumidor. Sim. Né? E aí, na previsão do 104A, o fornecedor, o credor, que não comparece na audiência de conciliação e não justifica a ausência, ele fica suspensa a exigibilidade dele do crédito. Agora, essa é uma questão cultural, né, professor? Exato. É uma questão o superendividar-se também é uma questão cultural. E isso me remete, talvez, a uma última pergunta. Como o senhor trabalha isso em sala de aula? Como essas questões passam, né, pelo crivo entre professor, aluno? Como se resolve isso lá? Ou como se questiona? Eu costumo brincar com os alunos quando estou trabalhando pontualmente o Código de Defesa do Consumidor, né? Faço toda a base dos direitos básicos, artigo 6º ali, o CDC é isso. E aí depois eu brinco com eles. Agora eu vou falar para vocês a verdade. Porque nós temos um distanciamento enorme, gigante, entre o que o Código de Defesa do Consumidor diz e o que acontece na prática, né? A prova disso são as demandas nos próprios órgãos de defesa do consumidor, nos PROCONs, nos juizados especiais cíveis. Quando se fala de telefonia, plano de saúde, instituições financeiras, nós temos aí a amostra que o Código de Defesa do Consumidor ele tem uma previsão excelente, né? Agora, na prática, nós temos são outros 500. Né? Então, essa reflexão é feita todo o tempo em sala de aula, justamente porque eu consigo associar aí a teoria do direito consumidor. Estou acompanhando em função de fazer parte do Brasilcom, também dos grupos de pesquisa da professora Cláudia, toda essa nova dinâmica que começa a surgir em torno do direito do consumidor, e isso é repassado em sala de aula. Nós temos, o Código de Defesa do Consumidor é isso. Agora, na prática, como funciona? E, além disso, para onde ele vai? Né? E aí, quando se pensa para onde o Código de Defesa do Consumidor pode ir, ele tem que inicialmente atender essas demandas, que são cada vez mais coletivas, né? São cada vez mais plurais, novas, se fala em consumidor vulnerável. Essa é a razão do Código de Defesa do Consumidor. E agora nós começamos a apontar a situação da possibilidade de reconhecer consumidores hipervulneráveis. Dentro da vulnerabilidade, nós temos consumidores que são mais vulneráveis que os outros. Seriam as crianças, os idosos, portadores de necessidades especiais. E aí, diante disso, começa a se trabalhar, por exemplo, regulamentação, proibição da publicidade para o público infantil. Né? Daí se entra numa questão de liberdade de expressão, liberdade de informação, claro. Mas a criança ela compra. A publicidade não tem que ser direcionada para ela. Ela não tem que imaginar que aqueles brinquedos falam e conversam e depois tem ali no final um letreiro reduzido e rápido que diz que é meramente ilustrativa aquela informação. Então, inclusive nós temos em aula, o senhor perguntou como isso passa pelos alunos, existem 2 momentos que são feitos seminários sobre a atualização do Código de Defesa do Consumidor, tratando especificamente esses 2 projetos. Claro. Professor, esse é um tema brilhante. Eu gostaria de parabenizar o senhor pela sua pesquisa, pelo trabalho que o senhor vem realizando aqui na Unifra, pela direção do PROCON. A gente sabe que é um órgão de referência, um órgão de excelência, um dos braços direitos do curso de Direito. Em nome do curso, em nome da instituição, da TV Unifra e do programa, eu gostaria de agradecer então a sua presença e dizer que as portas do programa estão abertas para quando o senhor assim desejar. Muito obrigado, professor. Agradecemos em nome do PROCON, dos alunos,
de toda a equipe que está voltada hoje aqui no curso de Direito à questão do ensino, pesquisa e extensão na prática consumerista. Muito obrigado. A você agradeço pela audiência e fique conosco nos próximos programas da TV Unifra. Muito obrigado.